Dólar Yen semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso tema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Yen. Dólar Yen esse que está a começar a semana aqui à volta dos 151, ligeiramente acima dos 151, depois de ter registrado o mínimo do ano na semana passada, aqui abaixo dos 149, nos 148,56. Este mínimo foi atingido depois de bons números do PIB japonês, que levou a um aumento da narrativa da probabilidade de uma maior agressividade por parte do Banco do Japão para subidas de taxa de juro mais cedo do que esperado, inclusive pelos mercados, o que levou a fortes ganhos do Yen, isto em conjunto com também uma altura em que o dólar cedeu algum terreno. Isso acabou por levar o dólar Yen a estes mínimos. A semana passada, o dólar a corrigir destas fortes perdas que teve nas últimas semanas, a começar a corrigir dessas perdas, tendo recuperado algum terreno na semana passada, em conjunto com o Yen, também ele a perder com dados da inflação de Tóquio abaixo do esperado, com números económicos mais frágeis também do que o esperado pelos mercados, acabou por levar a esta recuperação aqui assim do dólar Yen, que se encontra aqui nesta área atualmente de resistência. Bom, mas já lá vamos à parte técnica, continuando com a parte de fundamentais. O que é que vamos ter para esta semana? Bom, já vamos continuar a ter Donald Trump, tarifas em princípio para amanhã, para começar, no México e no Canadá de 25%, mais 10% na China. Se efetivamente isso for para a frente e não estarmos outra vez como uma ferramenta, usar as tarifas como uma ferramenta de negociação, então se forem essas tarifas impostas, se forem postas em vigor, provavelmente vamos continuar com mais ganhos do dólar, que acabará por levar o dólar Yen um pouco mais acima. Para já, qual é o risco que corremos aqui? O risco que corremos aqui é, eventualmente, este aumento de tarifas acabar por repostar um pouco, na medida em que já se fala constantemente em que as economias que vão ser impactadas por essas mesmas tarifas vão repostar e, portanto, esse aumento de incerteza de uma guerra comercial poderá pressionar os mercados acionistas, e se os mercados acionistas perderem, a probabilidade do Yen também começar a ganhar alguma coisa é forte e, portanto, as pressões sobre o dólar Yen poderão começar a ser efetivas. Bom, mais em euro-yen do que propriamente em dólar-yen, porque o dólar vai certamente ganhar e provavelmente se calhar mais do que o Yen, e portanto eu continuo a achar que mesmo numa situação destas vamos ter o dólar Yen em alta. Mas isto é apenas a minha opinião, obviamente. Isto por um lado. Por outro lado, se uma vez mais os Estados Unidos suavizarem as tarifas ou se adiarem uma vez mais, eu creio que este movimento que tem havido do dólar em alta é capaz também ele próprio de voltar, e então nós também poderemos voltar a ver aqui assim o dólar Yen de volta a estes mínimos que fez aqui à volta dos 149. Isto no plano tanto de tarifário, no plano geoestratégico, geopolítico. No geopolítico, inclusive, temos também a situação da Ucrânia, em que uma situação em que a paz na Ucrânia esteja mais perto, ou seja, que os Estados Unidos continuem envolvidos nessas negociações, poderá também acalmar os mercados e levar os mercados para um mercado positivo em termos de aversão ao risco desaparecer, portanto, levarem os mercados para um mercado de ativos, para ativos mais de risco. Isso acaba por também dar alguma subida ao próprio dólar Yen, alguma fragilidade ao Yen, já que o Yen é mais preferido numa situação em que os ativos de risco estejam em causa, portanto, numa situação de aversão ao risco, portanto, também continuará neste sentido.
Em termos de dados económicos, no Japão não vamos ter grande coisa, vamos ter praticamente nada, vamos ter a confiança do consumidor e isso não deverá ter um grande impacto aqui sim no nosso mercado. Nos Estados Unidos sim, vamos ter o ISM, vamos ter os Non-Farm Payrolls, principalmente são esses dois. Ora, o mercado de trabalho, o Fed já deu sinais de que está a olhar muito mais para a inflação e para a atividade económica do que propriamente para o mercado de trabalho. Portanto, eu creio que caso não haja alguma coisa muito fora nos non-farm payrolls, e o muito fora é sair um pouco dos 135, 140 mil novos postos de trabalho que o mercado está à espera, ou ultrapassar, portanto, sair muito da taxa de desemprego que está neste momento nos 4% e está previsto para que continue nos 4% ou vá lá 4,1%, só saindo muito daí é que poderemos ver aqui assim algum impacto. De outra forma, ele poderá não ser sentido e estamos a falar que esses números só aparecem na sexta-feira. Até lá vamos ter o ISM, da atividade económica, e aí sim talvez seja mais importante. Nomeadamente hoje começamos com o ISM manufatureiro. Um número acima do ISM vai provocar provavelmente mais ganhos no dólar, mais ganhos acionistas e também provavelmente aqui mais ganhos no dólar-iene. Já por outro lado, o contrário também é verdade, ou seja, um número mais fraco do ISM vai colocar mais pressões sobre o dólar e mais pressões sobre o mercado acionista e, portanto, nesse aspecto o que poderemos ver é mais ganhos do iene, ou seja, mais perdas do dólar-iene. E basicamente, digamos, é isto que eu estou a olhar em termos fundamentais, mas mais uma vez, como eu digo, é apenas a minha opinião e não é nenhuma recomendação de investimento. Ora, limpei aqui de propósito para termos mais espaço agora para olhar para a parte técnica e o que nós vemos aqui é a rejeição destes tais mínimos que eu falei. Temos aqui, inclusive podemos ver aqui um duplo bottom se quisermos. Eu vejo para já é uma resistência a estes níveis, ligeiramente abaixo dos 149. Estamos a falar um mínimo de dezembro aqui nos 148,64 e depois no mínimo deste ano, no mínimo a 148,56. E isto são os mínimos que nós vemos. Temos a nuvem de Ishimoku semanal, aqui assim, que nos dá os 151, está entre os 151,10 e 151,77, ou seja, 151 e 152, com a média móvel das 21 semanas um pouco mais acima, aqui nos 153,36, portanto já está bem mais acima, mas o que temos é, e eu coloquei aqui assim este Fibonacci deste movimento que vai desde o máximo do ano até ao mínimo do ano, que nós vimos aqui assim, e os tais 38,2% está nestes níveis, ou seja, estamos a falar nos 152,50 como a possibilidade de ser o primeiro objetivo desta correção deste movimento. Em termos ainda aqui no gráfico semanal, o que nós vemos está um pouco flat tanto o MACD como o RSI e, portanto, acredito que possamos ver exatamente esta mais dificuldade em ultrapassar esta tal resistência dada pela nuvem de Ishimoku até que algo aconteça nos tais 152, mas sempre a tal situação dos 152,50, aqui assim, dos 38,2%, completamente, digamos, à mercê de ser testado. Olhando para o gráfico diário, o que nós vemos, claro que vamos ver a mesma coisa, temos aqui o mínimo que foi rejeitado. Já, por outro lado, se tínhamos a semana passada nitidamente o preço, o momentum a dar esta tendência descendente, neste momento o MACD já está aqui assim a dar-nos alguns sinais de que possa recuperar. O RSI ainda está abaixo da linha de 50, mas já está perto de atestar e de ultrapassar, e o preço encontra-se aqui a testar este mínimo que nós vemos aqui assim de há 2 semanas atrás e que
que está na confluência também, aqui assim, tanto da média móvel dos 200 dias como da média móvel dos 21 dias, que se encontram aqui assim nos 151,03 e nos 151,08. Portanto, toda esta área aqui assim é uma área de resistência. Uma vez ultrapassada essa área de resistência, o que nós vamos ter aqui é os tais 38,2% que referi já no gráfico semanal, mas que aqui está mais visível e que está nos 152,50, isto antes de termos novamente a área dada pela nuvem de Ishimoku diária, que neste momento se encontra aqui a começar nos 153,75 e que vai até aos 155,75 ao dia de hoje, mas vai ficando mais ligeira, vai ficando mais fragilizada conforme vamos avançando na semana. Portanto, obviamente que esta área é a área de mais... de mais forte resistência e, inclusive, que contém o objetivo mais forte deste movimento que vai desde o mínimo, do máximo do ano até ao mínimo do ano, que são os 61,8% Fibonacci e que está aí sim ligeiramente abaixo dos 155 nos 154,94. Olhando agora para o gráfico de mais curto prazo, inclusive temos aqui assim este canal descendente que eu acabei por colocar aqui na semana passada com esta linha de tendência e projetei, digamos aqui um canal. Este canal obviamente deixou de existir, o mercado acabou por, como vimos, para já esta resistência do tal mínimo de dezembro e agora mínimo, também mínimo deste ano, acabou por aguentar o preço. Depois ele rompeu a tal linha de tendência descendente e agora, inclusive, o preço que tinha vindo a negociar abaixo das médias móveis, de todas as médias móveis principal, 255 e 21, acaba por já estar a negociar acima das médias móveis 21 e 55, que se encontram aqui na ordem dos 150, as 21 a 150, a média móvel 55 a 150,05. Portanto, aqui assim já está aqui uma inversão que está também a passar e está a testar esta forte resistência dada pela nuvem de Ishimoku no gráfico a 4 horas, que se encontra aqui à volta dos 150, vai entre os 150 e os 151,60 aproximadamente. O ultrapassar desta nuvem, então voltamos a ver os tais 38,2% que eu falava do tal máximo mínimo deste ano, que se encontra mais uma vez, como eu disse já, a 152,50, antes da média móvel dos 200, neste gráfico a 4 horas, que se encontra também aqui nos 153 aproximadamente, isto antes obviamente, depois das tais projeções que tínhamos falado para a possibilidade dele chegar aos 61,8% Fibonacci já do movimento máximo mínimo do ano, que se encontra já perto dos tais de 155. Para já este o que nós vemos aqui assim também no RSI deste gráfico a 4 horas é que se encontra, que valida este momento ascendente, portanto, esta correção, tal como acontece, sucede o mesmo no indicador do MACD, portanto, a continuar este movimento ascendente. Eu acredito que possamos ver o romper desta área de resistência, atingindo com alguma facilidade os tais 152,50, ou seja, os tais 38,2% Fibonacci. Vamos ver o que acontece daqui a uma hora, sensivelmente, quando tivermos o ISM, um número, como disse, comecei por dizer do princípio, um número acima do ISM, e também temos que verificar não só o número global, mas também os subcomponentes, neste caso o subcomponente dos preços, que se for acima e, portanto, der mais sinais de pressões inflacionistas, dá mais um boost ao dólar e mais uma razão mais forte para o dólar iene continuar nesta tendência ascendente. Já um número mais fraco do ISM,
que leve de alguma forma a uma pequena aversão ao risco nos mercados acionistas e, por outro lado, fragilizar o dólar, poderá levar o dólar iene ou continuar aqui assim a fazer mais uma consolidação dos preços, tal como que é possível, aliás, é o que para já podemos ver por aqui, inclusive a fazer este tipo de movimento, à espera de algo que possa acontecer, que, como eu digo, pode ser via tarifas, portanto, e via mais a parte geoestratégica, nomeadamente com as políticas de Donald Trump que a impactarem no preço mais do que qualquer indicador económico para já neste momento. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, ótimos negócios e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!